Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, mais um dia de aula, né? O mês está quase indo embora, hoje é 22, né? Mas é isso mesmo, bola pra frente. E aí, você tá se cuidando? Cuidado, o coronavírus ainda não acabou. Tem gente que tá brincando, acha que já acabou, não tá se prevenindo, não faça isso não. Cuide da saúde de vocês, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar um texto, uma entrevista com Ziraldo. É a atividade 15, certo? É o texto lá na página 141, tá certo? Então, quero que vocês abram seus cadernos de atividade, na atividade 15. O texto era uma entrevista com Ziraldo, certo? Hoje vocês irão conhecer um texto diferente, um novo gênero textual, que é a entrevista. Observe com atenção os detalhes que são visíveis nesse texto, certo? A sua estrutura, tá bom? Como é que ele é diferente dos outros textos, porque ele vem a parte do entrevista, da pessoa que faz a entrevista e do entrevistado. A entrevista nada mais é do que um diálogo, né? É uma conversa, geralmente, entre duas pessoas, né? Que é o entrevistador e o entrevistado, certo? Agora abra o livro de vocês lá na página 141, bora lá. Aqui, ó, página 141. Ele é um texto sem título, mas ele é uma entrevista com Ziraldo. Pode colocar aqui em cima, ó, entrevista com Ziraldo. Coloque a data, hoje é 22/9/2020, certo? Aqui é a entrevista com Ziraldo. Eu não vou ler esse texto, mas vocês têm que ler para que vocês possam responder a atividade. Se vocês não lerem, vocês não vão conseguir responder a atividade, que são aqui nas páginas seguintes, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, na página 142, tem a atividade 1. Quem é o entrevistado no texto que você acabou de ler? Aí você vai dizer se é a Cult, se é o Ziraldo, se é o menino maluquinho, se é a Madame Bovary. Na 2, você vai marcar com um X a opção correta. Ao analisarmos o texto, nós entendemos que a Cult o que é a Cult? É um canal de TV? É um jornal? É uma revista ou é um livro? Você só sabe se você ler. 3. Onde podemos encontrar a fonte dessa entrevista? 4. Quando Ziraldo foi perguntado sobre que tipo de literatura ele preferia fazer, na primeira pergunta, ele escolheu. O que foi que ele escolheu? Cartoon, porque adora fazer os detalhes que um desenho. B, fazer história em quadrinhos. C, escrever livros. D, escrever notícias de jornal. Assim que você vai justificar a sua escolha na questão anterior. Você vai justificar qual foi a sua escolha aqui, A, B, C ou D. Você vai justificar por quê. Na 6. Quando Ziraldo foi perguntado se era muito cobrado e se tinha desafios, a sua resposta demonstrou. O que foi que a resposta dele demonstrou? Leia, que você chegará a uma resposta correta. Mesmo porque você já deve ter lido o texto, aí você sabe. A 7. Onde podemos encontrar uma entrevista? Converse com o seu professor. Converse comigo lá no meu privado se você tiver dúvida a respeito. Onde é que a gente pode encontrar a entrevista? E aqui tem uma parte de gramática. Nós vamos estudar concordância verbal e nominal.
Concordância vem do verbo concordar, ou seja, é um acordo estabelecido entre termos. O caso da concordância verbal diz respeito ao verbo em relação ao sujeito. O primeiro deve concordar em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira, eu, tu ou ele. E com o segundo, exemplo, eu estive ontem na casa e na escola. Nós estivemos ontem na escola. Já a concordância nominal diz respeito ao substantivo e seus termos referentes, adjetivo, numeral, pronome e artigo. Essa concordância é feita em gênero masculino ou feminino. E pessoa. Exemplo, seu livro, que estava na cadeira, está muito bem conservado. Substantivo, seu é substantivo, livro é masculino. E plural, verbo, terceira pessoa do singular, adjetivo que faz referência ao livro. Então, a concordância verbal e nominal é isso. Concordância verbal é quando o verbo concorda com a pessoa. Concordância nominal é quando concorda com o nome. Aí marca a alternativa que está respeitando a concordância verbal. Qual é a frase que está escrita aqui corretamente? Aí você vai marcar. Na 10ª questão, complete as formas adequadas dos verbos, respeitando as pessoas verbais e nominais, adjetivo e substantivo. Marcos, seu relógio. Marcos, o verbo é vender, o tempo é passado. Então, aí você marca, vendeu, que é no tempo passado, e o verbo é vender. Marcos vendeu o seu relógio. Tânia, o verbo é ganhar, no futuro. Tânia ganhará um prêmio. Os alunos sopa. O verbo é merendar no tempo passado. Os alunos merendaram sopa. As professoras, o verbo é fazer, o tempo é passado. As professoras fizeram um belo trabalho em sala de aula. Certo? E aqui e é só isso daqui, certo? A atividade é só essa. É simples. E você deve ler o texto. Se você não ler esse texto, você não vai ter condições de responder a sua atividade, ok? Mãos à obra, bom trabalho, não tenha preguiça. Quanto mais você lê, mais você fica sabido, ok?